Eu lembro, Kennedy, que nós teremos duas situações a partir de 1º de janeiro. Uma, novos crimes cometidos a partir dali. E eu já disse qual é a determinação do presidente Lula. E a determinação da lei. Acima do presidente Lula, acima de mim próprio, obviamente, está a lei. Ora, nós teremos também uma segunda situação, que são os crimes já cometidos, portanto, cometidos antes de 1º de janeiro, mas que não estarão prescritos. E por não estarem prescritos, não há, no mundo cósmico, nem no mundo jurídico, uma espécie de anistia mágica no dia do Réveillon. Isso não existe. Ou seja, crimes que estejam ainda objeto ou ainda suscetíveis de apuração serão apurados, seja de quem for, inclusive do então ex-presidente da República, ou de ex-ministros, ou de ex-parlamentares, ou de cidadãos, cidadãs que, infelizmente, foram levados a desatinos, como nós vimos já várias vezes. Espero que deixemos de ver. Eu espero realmente que o espírito cristão natalino chegue ao coração dessas famílias e eles convidem os seus familiares a retornarem aos seus lares. Esse é o lugar certo, aos seus locais de trabalho, ajudar o país. E depois eles voltam às ruas quando entenderem necessário, mas sem espírito golpista. E aí, quem tiver, continuar no espírito golpista, é claro que, sendo crime político, a Polícia Federal vai tomar as providências que a lei manda. Diego, a diplomação ela fortalece o Lula politicamente e enfraquece o golpismo. É um ato formal, não devia ser um grande fato político. Mas na situação em que a gente vive hoje, o que é uma formalidade, né, é quando a Justiça Eleitoral dá o diploma, ela atesta, olha, você está apto a assumir o cargo de presidente da República, assumir o cargo de vice-presidente, os deputados, os senadores, os governadores eleitos, eles também receberão os seus diplomas, devia ser algo do rito normal da democracia. Acontece que, devido ao golpismo do atual governo, do presidente da República e da extrema-direita, esse ato formal ele se reveste de um grande valor simbólico e político. Tanto que as diplomações poderiam acontecer até o dia 19, o Lula pediu para que ocorresse o mais rápido possível, foi marcada para hoje 12 de dezembro. Portanto, com isso se encerra esse capítulo da eleição, ou seja, eleições limpas, eleições que foram vencidas pelo Lula, e isso ajuda a dissipar esse clima de golpismo no Brasil. Haverá a presença ali da classe política em peso, né, o que isola politicamente o Bolsonaro ainda mais. Quando o Lula foi eleito, o Lira foi um dos primeiros a telefonar para ele, presidente da Câmara, o Rodrigo Pacheco depois. Essas autoridades todas estarão lá, ministro do Supremo, ex-presidentes da República, ou seja, é a classe política dando um sinal muito claro da legitimidade da democracia, da eleição do Lula, de como é importante a gente viver num ambiente democrático. Então eu vejo essa diplomação, que é um ato formal, como um ato simbólico do ponto de vista político, que fortalece a democracia, fortalece o Lula e enfraquece o golpismo. Diego Lula deu uma escorregada na sexta-feira, né, quando ele anunciou 5 ministros homens para a equipe nova dele. Faltaram ali mulheres e negros, obviamente. E um anúncio no dia do Jogo do Brasil, 40 minutos antes. Mas ele quis anunciar por questões de colocar a bola já para rodar. Ele ontem teve uma reunião com o Rui Costa e auxiliares. O Rui Costa será o ministro da Casa Civil para fazer o desenho do governo, né? Os ministérios, isso está muito espelhado com o ministério no final do segundo mandato dele, a estrutura, né? Com acréscimo, por exemplo, desse ministério, dessa secretaria com status de ministério ou com status de ministra para os povos originários, para tratar a questão indígena. Dito isso, o Lula deve, na próxima etapa, fazer um anúncio em bloco mesmo de várias ministras. Isso é importante, né? A pesquisa ela está em sintonia com o desejo da sociedade, o que também se espera numa democracia, ou seja, um país como o Brasil, que tem diversidade étnica, diversidade social, ele precisa ter essa representação reconhecida no seu ministério, né? Não pode ser um ministério só de homens brancos, porque isso não representa a sociedade. Agora, o Lula, ele está nessa semana, ele vai resolver questões
com os partidos. Por exemplo, o caso da Simone Tebet. Ele quer colocar, e a tendência é que ela vá para o desenvolvimento social. O problema não está com o PT, que gostaria de ter essa pasta. O problema está no MDB, que o MDB faz o seguinte: olha, se o senhor escolher a Simone Tebet, isso é cota pessoal. O partido tem outros deputados e senadores que querem ser ministros. Fizeram a mesma coisa quando o Lula escolheu o Flávio Dino na semana passada. Isso aí é cota pessoal do senhor, não é do PSB. Bem, o PSB já tem um vice-presidente eleito, o Geraldo Alckmin, tem o futuro ministro da Justiça, o Flávio Dino, e está dizendo: o Flávio Dino é cota pessoal. Então, é natural da política, tem um jogo de pressões que o Lula vai ter que administrar para poder formar a equipe dele. No caso da Simone Tebet, o entrave está no próprio MDB. E assim com outros partidos também. Então, ele vai montar. Ontem ele fez um desenho lá com o Rui Costa, e ele deve, a partir de amanhã, como ele disse, que é dia 13, e coincide com o número do partido dele, o 13, anunciar, acelerar o anúncio de ministro. Agora, é muito importante que tenha anúncio em breve de ministras e de negros e negras para o Ministério do Lula, que essa diversidade toda ela esteja contemplada na equipe, porque também foi uma promessa do Lula e é algo que está em sintonia com as democracias mais avançadas hoje. Ô, Kennedy, tem alguma aposta para amanhã? Nomes que devem sair já nessa segunda leva? Acho que está muito claro: a Margarete Menezes na cultura, a Simone Tebet no desenvolvimento social, a Nízia Trindade para a saúde, tem a Ludmila Aidar, eu esqueci o sobrenome dela, não Ajar. Pronúncia Ajar, porque tem, acho que é Budo D, né? Ajar. E quem mais? De cabeça aqui falando com você, deixa eu dar uma olhada aqui. Para a educação, a Isolda Sela, governadora do Ceará, é um nome forte, apesar de alguma resistência do próprio PT. Ele está montando, porque ele também tem que levar em conta, Diego, os critérios da coalizão, da frente ampla, né, que ele está montando para governar os partidos. Então, eu acho que pós-diplomação hoje, ele acelera ali alguns convites e ele vai ter que resolver esses entraves, combinar essa representação diversa com a realpolitik, ou seja, a composição com forças conservadoras no Congresso, né? Ele precisa de maioria para governar na Câmara. No Senado vai precisar de maioria para aprovar a proposta de emenda constitucional da transição. Portanto, ele vai ter que lidar nessa semana com quebra-cabeça. Tem algum tempo ainda. Assume em 1º de janeiro e já anunciou ali nomes importantíssimos e que destravam um pouco o andamento das coisas, né? Então, eu ficaria mais ou menos por aí. Acho que tem que apurar e ver os rumos que o Lula vai seguir. Qual